Queridos e queridas que assistem ao canal Fonte de Vida, quero saudar a todos com a paz do Senhor, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Estamos espero que todos estejam bem, na santa e gloriosa paz do Senhor, e já desejando um dia abençoado, né? Como eu sempre desejo. E damos graças ao Senhor por tudo, né? O Senhor é bom, eterna a sua misericórdia, né? E nele não há injustiça. Gente, vamos estar dando continuidade ao assunto como já foi tratado, né? Falando sobre justificação somente pela fé em Jesus Cristo. Eu mais ou menos, eu acredito que essa aqui, para mim, ela é quase como a primeira aula, porque ontem a gente deu uma reflexãozinha, mas aí eu só falei só o texto áudio, verdade prática, e eu acho que eu li a leitura diária da semana, acho que é a segunda aula mesmo. Vamos estar lendo hoje a leitura bíblica em classe. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança que seria feita, Pai de muitas nações, conforme o que lhes fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso. Eita, Jesus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça, né? Romanos 4, 17 até o 22. Essa aqui é a leitura, né, do assunto justificação somente pela fé em Jesus. É o assunto que vamos estar tratando nesses dias, para a glória e honra do nome do Senhor. Cadê? O primeiro tópico, abalizar que a justificação manifestada em Jesus Cristo veio para salvar judeus e gentios. Mostrar que... O segundo tópico, ele fala assim, o que é o objetivo que vamos ter que alcançar. O segundo tópico, mostrar que Paulo procurou responder de forma bíblica às contestações que seus interlocutores faziam quanto à justificação. E o terceiro tópico é explicar como Paulo utilizou o exemplo de Abraão para tratar a respeito da justificação. Então, esses são os tópicos, né? E a leitura bíblica em classe, que a gente já disse que está em Romanos 4, 17 e 22. A justificação, ele está tratando aqui com o exemplo da fé de Abraão, e a gente vai aprender tudo ao longo da lição. Cadê? Tem um trechozinho assim, eu sempre gosto de ler para vocês, que é um trechozinho que fez assim, interagindo com o professor, o escritor com a pessoa que vai estar tratando do assunto. Eu gosto de ler para vocês. A lição de hoje trata a respeito de uma das doutrinas mais importantes apresentada por Paulo na Epístola de Romanos, a justificação pela fé. Ressalta no decorrer de toda a lição que ninguém pode ser justificado diante de Deus pela lei ou pelas obras da carne.
O caminho da justificação é somente pela fé na obra expiatória de Jesus Cristo. Paulo mostra que Cristo é o único caminho para que judeus e gentios sejam absolvidos da penalidade do pecado. O apóstolo, de maneira sábia, utiliza o exemplo do patriarca Abraão para desfazer a ideia errada que os judeus tinham de que a aceitação de Deus era obtida mediante as obras da lei. Isso vamos aprender ao longo da lição e vamos ler, eu vou ver se dá para a gente ler a introdução, que eu fico preocupada porque eu perco muito vídeo por causa do tempo. Na lição de hoje estudaremos a doutrina bíblica da justificação pela fé, conforme a carta aos Romanos, nos capítulos 31, 4 e 25. Né? O 31, né, os versículos todos até o capítulo 4 e depois do 4 e o versículo 25, para a gente entender melhor. Esses textos contêm uma das mais contundentes defesas de Paulo em favor da justificação pela fé, independente das obras. Para uma melhor compreensão deste tema, são relevantes a argumentação do apóstolo. Será dividida em 3 partes: a justificação manifestada, a justificação contestada e a justificação exemplificada. A chamada de Abraão, o grande patriarca de Israel, será a base da argumentação de Paulo para provar a doutrina da justificação somente pela fé. O argumento de Paulo é que todas as bênçãos de Deus e todas as suas promessas são frutos da sua graça para conosco, né? A gente deu só a introdução aqui, né? Demos a leitura bíblica em classe, né? Os 3 objetivos que temos de alcançar ao longo do ensino. E eu quero só frisar esse processo da justificação, como é que ele tem. Eu tentei ver se passar para vocês de uma forma mais clara. Esse processo de justificação eu vou tentar assim resumir, assim, é como se fosse uma pessoa, ela está sendo acusada. Vamos dizer, uma pessoa, um malfeitor que faz muito mal, vive no mundo da criminalidade, praticando todo tipo de atrocidade. E aí ele vai para ser julgado, ele vai para o promotor, para o promotor, para ser julgado, né, pelos seus crimes. E aí chega uma pessoa e justifica ele, né, daquele crime, e naquele momento todo aqueles crimes que ele cometeu, né, o juiz declarou ele como inocente, mesmo ele tendo feito tudo aquilo de errado. Mas naquele momento assim, ele foi justificado. Assim foi Jesus, né? Jesus, esse processo da justificação, o homem é justificado através da fé no Filho do Homem. E a gente vai ver aqui ao longo da lição que Paulo usou a fé de Abraão, né? A gente vai ver ao longo da lição que Paulo usou a fé de Abraão para exemplificar o processo da justificação, né? Porque Abraão, ele é conhecido, a Bíblia trata Abraão como o pai da fé, né? O pai de muitas nações por causa da fé que ele teve em Deus quando ele foi chamado da terra de Ur, ele foi chamado para uma terra que Deus disse que ia mostrar a ele ainda. Quem nesse tempo sai, Deus manda que saia para um lugar, sem a gente saber, sem procurar saber, o lugar que a gente vai, muitas vezes até a estalagem, o lugar que a pessoa vai chegar e vai ficar, a gente quer saber.
né? Mas Abraão, ele ouviu a voz de Deus e seguiu, né? Para a terra que Deus iria mostrar a ele no caminho. Então, por outras coisas, a gente vai aprender que foi por muitas coisas, pela fé que Abraão teve, então ele foi justificado, né? E que Deus nos ajude. Amanhã continuaremos para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Dá uma claridade aqui.